acontecer, vamos dizer assim, aglutinação, né, de dois estados, né, vamos dizer, você tem um setor left e um setor right, e você junta os dois para formar o elétron, a pergunta quando o elétron se forma desse modo, eu tenho realmente, estou falando de um estado, isso é um estado ligado, seria um estado ligado de elétron left, elétron right, através de alguma dinâmica, ou simplesmente vamos dizer assim, uma junção cinemática. Então, nesse caso, é uma junção cinemática, porque para o elétron ter uma estrutura, se ele tiver, claro, você poderia falar, se eu tiver uma dinâmica que explica como é que o left e o right formam um estado ligado, então você diria, o elétron deveria ter estruturas mais fundamentais, que seria o elétron left e o elétron right. Mas, na verdade, elas não são novas partículas, elas são simplesmente modos de spin da mesma partícula. Então, por isso que você não pensa que seria um estado. Você pode pegar um dos dois, fazer uma transformação de Lorentz e ver que mistura, né? Mistura. Aí você vendo que no referencial você vê duas partículas e você vê não faz sentido. Então, paridade, uma transformação de paridade, ela leva o left no right. Então, quer dizer, se você faz uma inversão, seria uma maneira também de você colocar. De alguma maneira você acaba ligando uma com a outra. Fala isso pra gente, né? Que elas vão ser os mesmos estados, né? Isso, vários estados da mesma são dois estados da mesma partícula. Então vamos tentar construir a representação aqui e nos convencer, pois não? Mas ali você tem assim, um estado, você tem ali um left on left e um left on right. Isso. Seria isso. Vou perguntar de uma forma simples. Left mais right dá zero ou é... Left mais right, quer dizer, soma direta. Left somado direto com right dá uma coisa ambidestra. Dá ambidestra. Isso, exatamente. Então, como é que a gente construiria essa representação? O que significa construir uma representação? Significa construir explicitamente os geradores. Então, o que eu sei dessa representação? Que as matrizes J são 2 por 2, são as matrizes de Pauli. Então, eu estou sabendo aqui o seguinte, que o Ji é sigma sobre 2. O KI, em princípio, também vai ser sigma sobre 2, porque são as duas representações separadas, são meio. Mas observe uma coisa, essa representação, ela tem dimensão 4. Ela é uma representação de dimensão 4 e que não é construída como uma soma direta. Aqui, essa representação tem dimensão 4. Mas é um 4, eu estou colocando assim, 2 aqui, 2 aqui, e as transformações de Lorentz. É 2 mais 2, né? 2 mais 2. A transformação de Lorentz de um não mistura com o outro. Aqui não. Aqui eu tenho uma transformação que é genuinamente quadridimensional. Por quê? Porque ela seria dessa forma. Nesse setor aqui, eu tenho um psi alfa. E nesse setor aqui, eu tenho um Q alfa ponto. Então eu vou poder formar um objeto que vai ter psi1, Q1, psi1, Q2, psi2, Q1, psi2, Q2. Então tem 4 componentes, né? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Agora vocês observam o seguinte, essa matriz é 2 por 2. E essa matriz é 2 por 2. Elas dão origem aos N's, que dão origem aos sigmas. Então, se eu estou numa representação de dimensão 4, os sigmas têm que ter dimensão 4, tem que ser 4 por 4, não 2 por 2. Aqui eu estou com um problema, porque o J é 2 por 2 e o K é 2 por 2. Se eu somar J mais, né, M, quer dizer, J, M é, como pela segunda pela nossa relação, né, M era J mais K, e M, ou J menos K, e N era J mais, é só somar as duas. Então, somando matriz de 2 por 2, eu vou obter matriz de 2 por 2. Então, como é que eu posso? Eu tenho que ter essas matrizes de partida 4 por 4. Como é que eu posso transformar uma matriz 2 por 2 numa matriz 4 por 4? Sem alterar a álgebra dela, né? Eu faço um estudo tensorial pela identidade. Eu diria o seguinte, essa matriz aqui, ela é a matriz de Pauli no setor J, mas ela tem uma identidade aqui no setor K. E essa aqui vai ser o contrário. Ela é a identidade no setor K e a matriz de Pauli no setor J.
Isso aqui, agora, estou vendo, isso aqui é uma matriz 4 em 4. E essa matriz aqui, como é que ela é formada? Né? Como é que a gente... Bom, aí eu acho que a gente, em algum momento, aí falou no curso de produto tensorial, né? Quando eu faço o produto tensorial de uma matriz por outra, a gente falou aqui no curso, a gente coloca essa matriz em cima de cada elemento da primeira. Quer dizer, a gente vai formar uma matriz que tem a dimensão, que é o produto das dimensões, e aí essa matriz aqui quer dizer, para cada elemento IJ, eu multiplico pela matriz B. Então eu coloco essa segunda matriz em cima da primeira, em cima de cada elemento da primeira matriz. Então essas matrizes aqui eu sei que são sigma vezes a identidade, então eu vou ter J1, é a matriz sigma, vai ser um meio, vou colocar aqui. Matriz de Pauli é 0, 1 e 0. Então eu vou colocar aqui 0, 1, 1, 0. Então aqui é 2 por 2. O J2 vai ser. Que aí vocês veem o seguinte, se eu pegar, a outra coisa que a gente sabe é o seguinte, quando eu tenho uma matriz N tensorial, uma matriz N, e eu multiplicar matricialmente isso aqui por uma matriz P tensorial, matriz Q, então isso aqui é a mesma coisa que MP tensorial MQ. Quer dizer, a ideia do produto tensorial justamente é essa, eu pegar esses setores e manipular independentemente. Então, quando eu pego uma matriz M tensorial N, produto por uma matriz P tensorial Q, claro, desde o momento que eu possa multiplicar, suponhamos que essa matriz aqui seja M por N, M por N, e essa matriz aqui é M por N. Claro que no final do dia, essa matriz aqui é MN por MN. Então, se essa matriz aqui também for N por N, essa matriz N por N. Então, ao fazer o produto, eu vou multiplicar essa N por N, por essa N por N, dá isso aqui, essa N por N, por essa N por N, dá isso aqui. Então, esse aqui é o produto final. Então, o produto matricial dos produtos tensoriais é o produto tensorial dos produtos matriciais de cada setor. Tá? É só a algebrazinha de produto tensorial. Por quê? Por que isso é importante? Porque quando eu for fazer esse comutador, JI com JJ, eu tenho que satisfazer essa relação. E esses J's, eles têm que satisfazer a álgebra de S2 do setor J. Então, quando eu multiplicar sigma I sobre 2 por sigma J, sigma I sobre 2 vezes a identidade, sigma J sobre 2 vezes a identidade, eu vou multiplicar, eu vou fazer, então isso aqui vai ficar, seria isso aqui, ó, sigma I sobre 2, tensorial identidade, sigma J sobre 2, tensorial identidade. Então, ao fazer esse, quando eu vou colocar isso vezes isso, quer dizer, no fundo, no final de tudo, isso aí vai ser o comutador de sigma I sobre 2, sigma J sobre 2, tensorial identidade. Então, essa relação aqui, que vale só por sigma I sobre 2, ela não é perdida quando eu multiplico aqui pela identidade. Quer dizer, quando eu coloco a identidade no produto tensorial do lado direito de sigma I, essa relação aqui não é perdida por causa dessa propriedade e disso aqui. Quer dizer, o comutador de sigma I sobre 2, tensorial identidade, com sigma J sobre 2, tensorial identidade, é o comutador de sigma I com sigma J, tensorial identidade. Então, eu não perco. Então, essas matrizes aqui, agora elas se tornaram 4 por 4 e elas satisfazem a álgebra das matrizes de Pauli. Então, beleza. Agora, então eu sei quem é o J2. J2 vai ser 0 menos I vezes a identidade 2 por 2, I vezes a identidade 2 por 2, 0. E o J3 vai ser o meio, a matriz sigma Z, ela tem a identidade aqui, 0, 0 menos 1. Então essas são as três matrizes J. E agora eu vou construir as três matrizes K. Eu não vou construir. K1 é a identidade vezes sigma I sobre 2. Então ela vai ser sigma. Então as KIs elas ficam mais simples, porque é a identidade vezes sigma I. Então eu vou colocar o sigma em cima da identidade. Então aqui vai ficar sigma I sobre 2, 0, 0, sigma I sobre 2. Então esses são os K. Agora, os M's e os N's são somas de J com os K. Então quando eu somar J com algum K, eu estou ganhando elementos fora da diagonal. Então, quando eu for gerar, agora eu vou ter que produzir o quê? Os M's e os N's.
Os M's são os sigma 0i, são os geradores dos boosts, e os N's são os geradores das rotações são os N's. Então, quando eu for produzir esses, né? Então, quando eu for produzir, por exemplo, o M1 é J1 mais K por 1. O M2 é J e assim vai. Então, eu vou começar a gerar os meus geradores, agora sigma 0i e sigma J, eles vão ganhar elementos fora da diagonal por causa dos lados. Então, a representação não vai ter esse caráter aqui. Ela não vai ficar toda segregada aqui. Eu vou ter as coisas distribuídas. Então, na verdade, deixa eu apagar isso aqui, né? Então, a representação meio-meio é uma representação de 4 componentes, mas aí é uma representação irredutível. Ela não pode ser quebrada em duas assim. Ela vai acoplar o setor de cima, quer dizer, quando eu pegar, por exemplo, vamos pegar uma rotação em torno do eixo dos eixos, por exemplo. Então, o gerador que faz a rotação em torno do eixo dos eixos é a matriz sigma 2. Ela faz uma rotação do plano XY. Mas sigma 2 é o N3. Mas quem é o N3? Pelas nossas discussões lá, né? Eu tenho que J3 é I sobre 2, N3 mais IN3. Esse aqui é o meu J3. E o meu K3 é menos I sobre 2, N3 menos I, N3. Então, para eu tirar, então isso aqui dá menos 1, isso aqui dá menos 1 também. Então, meu N3 é J menos o fator 2, vai ter, o N3 é J3 menos K3. Né? Acho que não estou sobre 2, né? Eu só subtrair esse desse, né? Isso aqui fica, ó, esse aqui fica menos, bom, esqueci, né? Se eu subtrair esse desse, esse aqui é mais, esse aqui fica mais, né? Esse aqui tem I, então esse aqui fica I sobre 2, esse aqui fica menos I sobre 2. Então, se eu somar, né? Exatamente, se eu somar essa com essa, isso aqui vai ficar I sobre 2 N3 menos I sobre 2 N3, cancela. Isso aqui é menos N3 sobre 2 menos N3 sobre 2. Então fica menos N3. Então J3 mais K3 é menos N3. Então, uma rotação em torno do eixo dos eixos, nesse caso, é descrita por essa matriz aqui, menos J3 mais K3. Então eu pegar o J3, que é totalmente diagonal a esse exemplo aqui não foi bom. É uma representação só, é essa aqui. Vamos pegar uma rotação em torno do eixo do X, por exemplo. X é plano Z, X, Y, Z. 2, 3, 1, isso. 2, 3, né? Sigma 2, 3. Então, sigma 2, 3 é o N1. Isso. Então, eu vou pegar aqui N1. Então, é só botar isso aqui. J1 menos K1 mais K1. Então, quando eu somar J1 com K1, eu vou ter uma matriz que está completamente fora da diagonal. Eu vou ter J1 é isso aqui. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Essa é a matriz J1. E a matriz K1 é sigma 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Então, quando eu fizer uma transformação de Lorentz em torno do eixo do X, eu vou estar misturando A2, A1 com A2, A0 com A3, A0 com A3 e A2, A1 com A2. Então, quando eu aplicar isso aqui nesse objeto, né, a gente vê que essa matriz aqui, essa transformação vai acoplar esse cara, que é o segundo daqui, com esse primeiro daqui. Então, esse setor aqui vai acoplar esses dois. Então, já vai ligar esse com esse. Esse setor aqui vai acoplar esse com esse. Esse aqui, a mesma coisa. E esse aqui vai acoplar esses dois do mesmo. Esses dois aqui. Então, essa representação, ela não deixa a parte de cima, ela mistura tudo. Isso é uma rotação em torno do eixo do X. Então, esse é o conceito de uma representação irredutível. Então, essa representação,
é uma representação genuinamente quadridimensional. E aí, o exercício que eu não vou fazer seria o seguinte: se a gente faz, pega o exemplo típico, pega uma rotação em torno do eixo dos eixos. Então, pega aquela matriz que eu tinha apagado, que é a matriz que faz uma rotação em torno do eixo dos eixos. Faz uma rotação em torno de 2π. Faz uma rotação de 2π. Aí vocês veem que o objeto vai nele mesmo. Então, esse objeto, por uma rotação de 2π, ele vai nele mesmo. Então, isso mostra que ele não pode ser um férmio. Porque quando o objeto, por uma rotação de 2π, vai em menos ele, eu estou falando de um férmio. Então, essa representação, ela é categorizada como realmente sendo uma representação bosônica. Então, ela não é um férmio, ela deve ser, não. Quer dizer, por que eu tenho um espaço de Minkowski? E aí, outra coisa que a gente pode fazer, um exercício simples, né? Vocês se lembram que quando a gente tirou essas matrizes sigma aqui, são essas aqui, ó. Sigma mini kappa lambda igual a menos delta de kappa mi eta lambda. O que são esses objetos aqui? São os geradores atuando nas próprias coordenadas do espaço de Minkowski. Então a gente vê que esse vetor aqui, a transformação de Lorentz dele é a mesma transformação de Lorentz que as coordenadas. Então, esses geradores que a gente deduziu lá, eles também são geradores que fazem as transformações das coordenadas. Então, esse objeto realmente ele é um vetor, ele é um quadrivetor do espaço Minkowski. Não precisa ser a coordenada, mas essa representação aqui é a representação onde eu coloco qualquer quadrivetor, inclusive a coordenada. O x'mi está nessa representação meio. Quer dizer, qualquer objeto que tem um índice mi, ela está nessa representação meio-meio. Então, é a representação que nós chamamos de representação quadrivetorial, né, que é quadrivetores do grupo de Lorentz. Tá? Então, essa representação é a meio-meio. Então, observem aqui, só para que a gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas agora a gente vai fechando o argumento, que é o seguinte: esse objeto a mi, então a transformação de Lorentz dele mostra que ele está essa representação agrupa esse vetor. Então, agora você observa o seguinte: esse vetor aqui, ele tem a componente A0 e tem as três componentes espaciais aqui. Do ponto de vista do grupo SO3, essa representação aqui, ela é a representação meio-meio de Lorentz. GSO13. Mas a gente está vendo o seguinte: esse quadrivetor, que é um quadrivetor para Lorentz, ele tem uma grandeza aqui que é um escalar de rotações do espaço tridimensional. Se eu pensar nisso aqui, isso aqui é uma decomposição euclidiana desse vetor. Isso aqui é um quadrivetor no espaço de Minkowski. Isso aqui é a decomposição dele no setor euclidiano. Ele tem uma componente ao longo do eixo dos eixos e as três componentes espaciais. Então, essa componente aqui, ela, do ponto de vista das rotações, é um escalar. Então, eu tenho aqui um objeto de spin zero do ponto de vista do SO3. E aqui, eu tenho um objeto que tem spin 1, que é um vetor, do ponto de vista do SO3. Do ponto de vista do SO3, esse cara não se mistura com esse. Quando eu rodo um vetor, eu não ganho um escalar. Um vetor, quando eu rodo um vetor, eu misturo as três componentes do vetor. E quando eu transformo, quando eu atuo com a rotação em cima do escalar, o escalar não muda, ele vai nele mesmo, porque ele é um escalar. Então, essas duas representações são irredutíveis do ponto de vista do SO3. Mas do ponto de vista do Lorentz, não. Lorentz mistura isso com isso. Por quê? Porque Lorentz mistura T com X. Da mesma forma que T' é gama, T menos beta C, né? Beta CT, beta sobre C, X, o A0' é gama A0 menos beta sobre C, AX. Então, quer dizer, a transformação de Lorentz, ela mistura escalar com vetor do espaço euclidiano. Mas a transformação de SO3 não. Quando eu faço uma rotação só nos eixos coordenados, o escalar não percebe. Só quem percebe é o vetor. Então, o que a gente está observando é o seguinte, que essa representação meio-meio, do ponto de vista do grupo de rotações em 3 dimensões, ela tem dois conteúdos distintos. Ela tem um escalar e um vetor. Aqui, ó, um
escalar e um vetor. Sabia que 2S mais 1 é igual a 3 para o vetor, Isso. né? Por que 2S mais 1 é igual à dimensão do espaço? 2S mais 1? É. Porque o 2S mais 1 é o número de componentes MS. O MS vai de menos S até mais S. Então, isso dá 2S mais 1. Então, o número de componentes. Aí é a dimensão do espaço. Certo? É o número de componentes do vetor daquele espaço. Teste 2. Vamos tentar essa aula o mais rápido possível. O que é bom também, isso aqui a gente grava e deixa no servidor. Se alguém precisar estudar SO2 no dia, tá lá. Então, só pega a aulinha de SO2, né? Semestre que vem não precisa ficar repetindo essas coisas. Até é bom botar umas aulas assim, tipo apêndice SO2. A gente tem uma de SO4, não tem? Tem um servidor tem uma aula de SO4. A gente pode botar SO2 e o Denis lá da Bahia me pediu para ver se fazia uma aula sobre Yang Tableau também, sobre os Yang Tableau, para poder fazer isso em teoria de grupo. Então eu vou ver se eu marco uma noite aí, alguém puder ficar e fazer um serão aí comigo, aí ficar de 9 às 11 da noite, ou 9 à meia-noite, a gente faz uma aula de Yang Tableau, aí fica guardadinho, porque quem precisar vai lá e pega acesso à aula de Yang Tableau, porque ler Yang Tableau dos livros tem muita regra. É melhor o cara te dizer, né, do que você ficar lendo as regras. Então a gente pode fazer isso aí, fazer umas aulinhas assim, programa de fim de noite, saideira, né? Saideira da sexta-feira vai ser uma aula de teoria de grupo aí, né? Carioca, né? Até parece que a gente é paulista, né, cara? Trabalhando sexta-noite. Agora, aquele zero linha se transformando, Sim. aquele zero linha vai escalar. E daí como é que você diz que é pior? Quer dizer, é um escalar de S3, mas não é um escalar de Lorentz. É um escalar. Aí tem dois grupos de covariância envolvidos, o grupo relativístico e o grupo euclidiano. Quer dizer, esse objeto é escalar segundo o euclidiano, porque segundo uma transformação de S a 3, ele vai nele mesmo, mas segundo a transformação de Lorentz, nele não. Ele se mistura com a x. Então, do ponto de vista do grupo de Lorentz, ele não é um escalar, ele se mistura com a x, com a y, com a z. Então, ele é uma componente de um vetor. Mas quem define o spin externos? Ah. S3 ou Para nós, se a gente está no limite do mundo não relativístico, quem define o spin é o S3. Então, quando eu estou pegando agora o limite baixamente relativístico, né? Quando eu pego o limite baixamente relativístico, isso aqui tende a 1, isso aqui tende a 0. Então, no limite baixamente relativístico, a 0' é igual a 0. E T', isso aqui vai a 0. Então, T' é igual a gama. Então, eu sei qual. Vou pegar o AX', né? O A'x, gama AX menos beta a 0. Então, quando eu pegar o limite baixamente relativístico, esse cara aqui tende a 0. Por um boost de Lorentz, esse aqui vai nele mesmo. Mas se eu fizer uma rotação, esse cara se mistura com a x, com a y, com a z. Então, quer dizer, quando eu pego o limite não relativístico, quem está contando é isso. Então, se nós olharmos... Mas se no regime relativístico, então o spin vai mudar? Não, no spin, do ponto de vista relativístico, quando você fala do fóton, você está lembrado do curso aí da sexta-feira, né? Quando a gente fala do fóton, você lembra que o grande esforço no final da aula de sexta-feira foi como que eu poderia tirar as funções do fóton, qual foi o esforço que nós tivemos? Nós tivemos que colocar o spin zero que o lagrangiano de Marx excluiu. Então, do ponto de vista da relatividade, o spin do fóton, ele tem uma mistura de spin zero e spin 1. Você não pode jogar fora nenhum, os dois caminham juntos. Agora, você tem a tua física, se o fóton tem spin 1, você tem que desacoplar o spin zero. Ele está lá, ele só tem cinemática, ele não tem dinâmica, ele não interage. O spin 1 interage. Tá certo? Então, do ponto de vista da relatividade, os dois spins estão presentes. No limite não relativístico, você seleciona o spin. Agora, quando a gente fala do fóton relativístico, ele carrega dois spins. Justamente a simetria de gate, ela serve para quê? Ela serve para desacoplar o spin zero e deixar ter física só no spin 1. Certo? Então, relativisticamente falando, os spins estão todos lá. Aí você tem que criar um mecanismo auxiliar e dizer, bom, se o fóton tem spin 0 e spin 1, como é que eu posso falar de uma física só para o spin 1? Então, você coloca o spin 0 e o spin 1, que a relatividade pede os dois juntos, mas aí você cria o princípio de gate, que aí o princípio de gate, lá dentro da relatividade, ele não viola a relatividade, ele te segrega o spin 0 e deixa só o spin 1 fazer física.
essa que é a ideia do princípio de gate. É você juntar vários spins que você não quer, que a relatividade impõe que você tenha que ter, mas aí você cria um princípio de gate para colocar de lado os spins que você não quer e deixar passar só os spins que você quer. No caso do grávido, você tem spin 0, 1 e 2, mas você quer que a onda gravitacional, por exemplo, do grávido tem spin 2, então você tem spin 0 junto com o spin 1 junto com o spin 2. Você cria um princípio de gate que desacopla o spin 0 e o spin 1, eles estão lá, mas não interagem, e você deixa só o spin 2 interagir. No fundo, é liberdade para um e é prisão para o outro, é exclusão. É o laço da física, é a natureza. Exatamente. Você está impedindo certas pessoas Se de escolher interagir. outro gauge, estaria errado a física para fazer. Se você escolher um outro gauge, você pode, não é que a física esteja errada, você tem que mostrar que as grandezas físicas não dependem do gauge. Esse é um problema que você tem que mostrar. Não é nem na teoria quântica, isso não é trivial. Mostrar que porque classicamente é muito fácil você fazer isso. Na aula passada a gente até fez, a gente mostrou a corrente conservada, na aula passada do curso de elétron, né, de sexta-feira. A corrente é conservada, então o spin 1 ele interage com o setor transverso e o spin 0 fica com uma equação livre. Então, classicamente, beleza, você desacoplou o spin 0 e deixou o spin 1 interagir. Mas quando você quantiza, você não sabe se isso vai continuar sendo verdade. Você tem que ter mecanismo para verificar essa situação na teoria quântica também. E o calibre pula espaço, né? Ele facilita de forma que eu já caio diretamente no sistema quantizado. Só assim. E aquele spin com a física que você quer que ele tenha. Tá? Agora, a essência da teoria, ela mistura spin 1 e spin 0. A relatividade mistura. O spin 0 não mistura nessas representações do grupo de rotações. Então, digamos, o conceito de spin fica mais ou menos aquele espaço e tempo, né? Então são duas coisas independentes. Isso. Quer dizer, no espaço euclidiano a gente vê tempo separado do espaço. No espaço de Minkowitz, a gente já não consegue separar o tempo do espaço. A velocidade da luz é finita, então tempo e espaço se misturam. Nesse sentido, a mesma coisa acontece com os spins. Então eu estou colocando para vocês o seguinte: quando nós pegarmos essa representação JK, vou pegar aqui a representação meio-meio. Então, do ponto de vista do grupo de Lorentz, eu tenho esse objeto aqui, um objeto quadro vetorial, está representando, ele tem spin J igual a meio, spin K igual a meio. Quando, se eu for pegar a versão não relativista, eu posso decompor o meu grupo SO13, essa representação de SO, esse exercício que eu estou fazendo aqui, isso aqui é uma coisa que se chama em teoria de grupo, branching, ramificação da representação. Eu tenho essa representação desse grupo, ela se escreve como a soma de representações de um outro grupo, ela se reduz. Então, esse objeto aqui, do ponto de vista de Lorentz, é irredutível. Mas ele se quebra em duas representações irredutíveis separadas, e do ponto de vista do grupo do espaço, do grupo espacial SO3, isso aqui é uma representação redutível, ela se quebra em duas separadas. Então essa representação, olhada do ponto de vista de Minkowitz, é irredutível, e olhada do ponto de vista de SO3, ela se quebra em duas irredutíveis. Então, quando eu digo que aqui dentro do fóton eu tenho o spin 0 e o spin 1, eu estou pensando nesse spin 0 e nesse spin 1 como sendo representações de um único SO2. No fundo é um SO3. Então, aqui, quer dizer, eu estou falando o seguinte: se eu pensar numa mecânica quântica não relativística, essa representação do grupo de Lorentz vai carregar duas partículas de spins distintos, spin 0 e spin 1. Mas se eu estou no mundo relativista, eu não estou distinguindo essas duas coisas. Está tudo aqui dentro. Certo? É isso que eu estou querendo dizer. Tá? O espaço-tempo. Oi? É o mesmo discurso do espaço-tempo de Einstein. Quer dizer, o que é T, X, e o que é T separado de X. Eu digo, isso é uma coisa, vamos falar, se teve tanta discussão no espaço-tempo, aí também devia ter muita discussão, porque a questão do spin, ele sistema de referência, né? Certo? É um vetor. Ele não é uma entidade absoluta, como a gente fala, né? Não é absoluto, não é escalar, não é um escalar.
Então, você quer falar alguma coisa, Tal? Eu entendi a sua explicação até do curso de sexta-feira. Sei. Então isso não tive problema, né? Mas assim, o detalhe mesmo, eu não entendi muito bem, por exemplo, é 2S mais 1. Se eu tiver, aí eu vou ter 0 e 1, para só 3. Isso. Então 2S mais 1 igual a 3. Mas se eu pensar no número de dimensões, eu tenho 4 em Minkowski. Isso. Então seria 3 meios. Não, mas esse 2S mais 1, ele vem da álgebra de SO2. Você tem que olhar a álgebra de SO2. O 2S mais 1 está ligado à álgebra de SO2. Você está representando o SO2. Então, não é 3 meios, é 3 mesmo. Porque o teu 2S mais 1, ele está conectado a uma representação do grupo SO2, não do grupo, não do espaço-tempo. Aquele 2S mais 1 não é o espaço-tempo, é o SO2 que está dentro do grupo de Lorentz. Percebeu a sutileza? Tudo bem, agora sim. Tá? Então, vamos colocar assim. Eu tenho, então, essa representação aqui é a representação do quadro-vetor. Então, essa representação quadro-vetor, ela pode ter spin 0 e spin 1 do ponto de vista do espaço euclidiano. Tá certo? Então, isso que eu estou querendo dizer. Vou colocar aqui uma outra coisinha só para a gente fazer uma associação. Então, o que eu estou observando aqui é o seguinte: esse zero, o que eu estou fazendo na verdade aqui? Quando eu componho spins não relativistas, né? Quando eu pego um spin J não relativista, SO2, e faço uma soma com vamos pegar um momento angular, se eu pego um momento angular J1 e somo o momento angular J2, soma de momentos angulares é produto tensorial de representações de SO2. A gente sabe que isso aqui dá para nós uma série que é uma soma direta em J's, que vão desde J1 menos J2 até J1 mais J2. Então, quando a gente pega, por exemplo, o spin 1 e o spin 1, a gente pode ganhar a diferença é 0 e vai até 2. Vou ganhar spin 0, spin 1 e spin 2. Então, quando eu pego o spin 1 e componho com o spin 1, aqui tem 3 componentes e aqui tem 3. No final dá 9. 1 e 3, 4 e 5, 9. 2S mais 1 é 5, 2S mais 1 é 3, 2S mais 1 é 1. 1 e 3, 4 e 5, 9. Então, as 9 componentes, quer dizer, spin 1, soma de um spin de 1. O momento angular 1, o momento angular 1 pode dar momento angular 0, 1 e 2. Né? A gente faz isso. Se eu pegar spin meio e fazer uma compuser com spin meio, nós vamos ganhar 0 e 1. Então aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 componentes, 1 mais 3. Claro, então 4 aqui, 4 aqui. Dessa forma. Então, isso é a composição de momentos angulares, a soma de momentos angulares do ponto de vista da mecânica, quer dizer, no fundo da mecânica quântica, é teoria de grupo de SO2, né? É produto tensorial de representações de SO2 expresso como somas diretas, né, de representações irredutíveis. Então, isso aqui é um exercício de SO2. O que está acontecendo aqui é justamente isso. Olha. Esse 0 é meio menos meio. E esse 1 é meio mais meio. Então, se nós olharmos uma representação JK do grupo de Lorentz, essa representação pronta é do grupo de Lorentz, como nós já vimos. Né? Quando nós já estudamos 0, 0, meio, 0, 0, meio, meio, meio. Agora vamos falar da representação, por exemplo, 1, 1, por só para a gente ver, só para a gente ter ideia. Se eu, por exemplo, pegar a representação 1, 1, essa representação 1, 1, ela tem J igual a 1 e ela tem K igual a 1. Então é 3 vezes 3, 9. Essa representação tem dimensão 9, do ponto de vista do SO3. SO1, 3, claro. Então ela tem representação 9. Ela tem spin 1 nessa direção, nesse setor, e spin 1 nesse setor. Então ela tem que ser representada por matrizes, 9 por 9. Então eu tenho que ver como é que eu faço isso aqui. Esse J aqui, né? Então eu vou ter. Quem são as matrizes? Esse setor aqui é 3. Quem são as matrizes de spin no setor? Quem são as matrizes de Pauli no setor de spin? É só a gente lembrar desse exercício que a gente fez no início do curso. Quando a gente estudou SO3, eu falei com vocês. O que é a álgebra de SO3 ou de SO2? São esses geradores. Qualquer gerador JI, o gerador JJ, tem que dar I, epsilon e JK. Então, se o spin é meio, se o J é meio, nós sabemos que as matrizes são 2 por 2. Então,
As matrizes 2 por 2 que fecham essa relação são as matrizes de Pauli. Agora, se o J é 1, nesse caso aqui, eu tenho que ter matrizes 3 por 3 que fecham essa relação. Quem são as matrizes 3 por 3 que fecham essa relação? São as matrizes JI, um elemento JK igual a menos I, epsilon e JK. Estão lembrados que a gente tinha construído essas três matrizes? Se eu colocar essas três matrizes, J1 igual a menos I, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Se eu pegar J2 igual a menos I, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Se eu pegar J3 igual a menos I, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0. Opa, aqui é o menos 1, obrigado. Então, se eu pegar essas três matrizes, elas satisfazem exatamente a essa relação. Então, isso aqui seria, vamos dizer, uma versão 3 por 3 das matrizes de Pauli. Né? São três matrizes 3 por 3 que fecham exatamente as mesmas álgebras, a mesma álgebra que as matrizes de Pauli. Então, isso aqui são esses geradores para esse momento angular, para esse spin, e esse aqui são esses geradores do setor de spin. Então, o que eu tenho que fazer aqui é usar, eu sei quem são meus J1s. Então, eu sei também quem são meus K1s. Meus Ks vão ser três matrizes da mesma categoria. Mas só que agora a representação é 9. Então, como é que a partir de matriz 3 por 3 eu posso gerar matriz 9 por 9? O mesmo truque, multiplicando tensorialmente pela identidade. Então, o meu JI, 9 por 9, né? Eu tenho três matrizes JI, 9 por 9. Esse índice é o índice. J1, J2, J3. K1, K2, K3. J1, 9 por 9, vai ser essa matriz aqui, tensorial, a identidade 3 por 3. Eu vou botar aqui a identidade 3 por 3 e aqui menos a identidade. Então, isso aqui vai ser uma matriz 9 por 9. Vou botar identidade, 0, 0, 0. Então, isso aqui vai ficar essa matriz 3 por 3, tensorizada com a identidade pelo direito, vai me dar uma matriz 9 por 9. Então, eu sei quem são as três matrizes 9 por 9, J1, J2, J3, e sei também quem são as três matrizes 9 por 9, K1, K2, K3. Os capas é identidade tensorial, os capas da mesma categoria. Eu vou gerar outras três matrizes 9 por 9. Então, eu tenho 6 matrizes 9 por 9. Então, se eu sei os J's e os capas, eu sei os M's e os N's. Então, eu sei os signos. Então, eu sei construir a representação. Então, eu sei qualquer objeto dessa representação, como se transforma. Então, é o objeto que tem. Agora, eu posso pensar o seguinte: esse objeto, cada um desse aqui, né? Então, isso aqui. Opa, tá assim. Esse objeto aqui é 1. Então, esse objeto aqui tem dimensão 9. A dimensão dessa representação é 9. Como é que eu posso gerar um objeto com 9 componentes? Quer dizer, então, na verdade, isso aí deveria ser um tensor. Eu poderia pensar da seguinte maneira: esse objeto aqui é meio. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos pensar o seguinte: quando a gente compõe spin, né? Quando eu pegar se eu pegar esse objeto aqui, J1, K1, é uma representação de Lorentz. Fizer o produto tensorial de J2 por K2, nós sabemos fazer isso aqui para S2. Isso aqui dá vai de J1 menos J2 a J1 mais J2. E isso aqui de K1 menos K2 é K1 mais K2. Então eu posso expressar isso aqui da seguinte maneira: isso aqui vai ser uma soma de JK, uma soma dupla. O J indo de J1 menos J2 a J1 mais J2. E o K indo de K1 menos K2 a K1 mais K2. Ou seja, eu trabalho com dois S2 juntos, porque isso eu tenho S2 juntos. Então, se eu pegar, por exemplo, essa representação meio, e fizer o produto tensorial pela representação meio, olha o que nós vamos estar ganhando. Meio com meio
dá 0 e 1. Esse meio dá 0 e 1. Então eu vou poder construir agora essa série completa. Todos os J's com todos os K's. Vai ficar 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0, 1 com 1. Olha onde que aparece a representação. 1, 1. Está vindo disso aqui por isso aqui. Mas isso aqui não é um vetor? Quem é que mora aqui? É o amigo. Quem é que mora aqui? É o outro amigo, o BI. Então, no fundo, eu estou multiplicando um quadro vetor por um quadro vetor. Quadro vetor por quadro vetor dá 16 componentes. Dá um objeto com 2 índices. Então, isso aqui, no fundo, é um tensor, é um TMI. Com 2 índices. Com 16 componentes. Esse carinha aqui é o quê? Esse aqui é um escalar. Dimensão 1. Esse cara tem dimensão 3. 2J mais 1 é 1, 2K mais 1 é 3, então 3. Esse cara, 2J mais 1 é 3, 2K mais 1 é 3. 1 e 3, 4 e 3, 7. 7 com 9, 16. Esse cara tem dimensão 9, nós acabamos de ver. Então tem 16 componentes. Então, quando eu pego um quadro vetor e multiplico por um quadro vetor, eu ganho um tensor de rank 2, que tem 16 componentes. As 16 componentes dele estão distribuídas dessa forma, segundo representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Olha só, isso aqui não é um escalar. Como é que eu posso formar um escalar a partir de 2 vetores? Fazendo o produto escalar. Então, aqui deve estar o AMI-BMI. Esse cara tem quantas? Tem dimensão 3. Esse cara tem dimensão 3. 3 e 3, 6. Esse cara tem dimensão 9. Quando eu pego um tensor, vamos pensar exatamente. Tudo isso nós já fizemos no espaço euclidiano. Se vocês forem olhar as aulas, vocês vão ver quando ele está. Quando eu pegar um tensor TMI, lembra que eu falei com vocês? Em qualquer espaço-tempo, qualquer matriz, né, pode ser quebrada na soma de uma matriz simétrica, ou seja, TMI mais TMI sobre 2, mais uma matriz antissimétrica, AMI menos AMI sobre 2. Então, esse objeto aqui é uma matriz simétrica. SMI igual a SMI. Estou mostrando para vocês o que eu estou fazendo. Tá? Quando a gente multiplica, então, deixa eu recapitular aqui que eu posso ir rápido demais. Quando a gente pega uma representação de SO3 ou de SO2 e multiplica por outra representação de SO3 ou de SO2, a gente faz o que a gente chama de mecânica quântica de composição de momentos angulares. Isso aqui é teoria de grupo, tá? A soma dos jogos. Então, quando eu pego aí, na mecânica quântica, tem um H cortado embutido aí, o que a gente chama isso aí é composição de momentos angulares. Agora eu tenho dois S, no caso do grupo de Lorentz, eu tenho um S2, eu tenho esse cara, em vez de multiplicar um J1 por um J2, eu tenho que multiplicar um J1K1 por um J2K2. Isso aqui é uma representação de Lorentz, um atributo J1 e K1 ao S2J, ao S2K, e aqui uma outra representação com S2J aqui e S2K aqui. Esses dois SO2 correm independentes. Então, é claro, isso aqui vai ser uma soma em J, que vai desde J1 menos J2 até J1 mais J2. Esse cara aqui, independentemente, vai ser um K, que vai desde K1 menos K2 a K1 mais K2. E aqui um J. Então, isso aqui é aquilo que nós chamamos lá na mecânica quântica de série de Clebsch-Gordan. Eu decomponho um produto tensorial, quer dizer, compõe momentos angulares, escrevo esse momento angular total em função de momentos angulares individuais. Né? Eu componho dois spins, eu ganho a soma de possíveis spins. Quando eu componho dois momentos angulares, eu ganho uma série de possíveis momentos angulares. Aí nós temos os coeficientes Clebsch-Gordan que acoplam um dado objeto aqui com esse objeto, parece que os coeficientes Clebsch-Gordan, né? Acoplam J, J1, J2, tá? Isso aí é pura teoria, né?
Tá aí, então o que eu estou fazendo é isso. Então eu estou fazendo o seguinte, eu peguei a representação 1, que nós estudamos, e estou fazendo o produto tensorial pela representação 1. Isso aqui, aqui quem está é um vetor AMI, e aqui quem está é um quadro vetor BNI. Quando eu multiplico um AMI por todas as componentes de BNI, eu vou ganhar aqui um tensor de rank 2. Não, meio. Obrigado, Lara. Então, desse lado esquerdo eu estou multiplicando AMI por BNI. AMI por BNI tem que dar um BNI. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. As 16 componentes estão aqui. Agora, usando a expansão de Clebsch-Gorlin aqui, eu sei que esse meio com esse meio dá 0 e 1. Esse meio com esse meio dá 0 e 1. Então, quando eu for fazer essa série aqui, eu vou pegar qualquer valor daqui e compor com todos os de lá. Então, 0, 0, 0, 1, 0, 1, é o que eu estou fazendo aqui. Então, essa série aqui, do ponto de vista da teoria de grupos, ela vai ser 0, 0, mais 0, 1, mais 1, 0, mais 1, 1. Teoria de grupos. Agora, a minha pergunta é, o que o lado esquerdo tem a ver com o TNI? Então, vamos lá. Vamos agora usar esse resultado aqui da álgebra linear. Todo objeto de dois índices, toda matriz no certo espaço, pode ser decomposta numa matriz simétrica e numa matriz antissimétrica. S mini igual a S nini. A mini igual a menos A mini. Matriz simétrica, matriz antissimétrica. Uma matriz simétrica, nós já tínhamos aprendido aqui no nosso curso também, toda matriz simétrica pode ser decomposta numa nova matriz simétrica com traço nulo. Vamos ver isso aqui? Se eu tirar o traço, o que significa o traço no espaço de Minkowski? Traço no espaço de Minkowski significa multiplicar isso aqui por eta mini. Então, quando eu multiplicar isso aqui por um eta mini, na verdade, eu estou produzindo isso aqui, S til mini. Isso é o traço. Então, lembra, a gente discutiu a questão. Quando eu tirar o traço do lado esquerdo, eu vou ter traço de S til igual ao traço de S menos um quarto. Então, quando eu multiplicar eta mini por eta mini, eu vou estar produzindo um delta mini. Delta mini é 4. 4 com esse 4 aqui cancela. Então, eu vou produzir um 4 aqui e aqui traço de S. Então, ó, isso aqui dá 0. Então, essa matriz, se eu tiver uma matriz simétrica e eu subtrair dela esse objeto aqui, na verdade eu estou produzindo uma matriz simétrica. Ali não é tempo. Oi? Ali não é T mini menos T mini isso Aqui 2. aqui é do A. Está errado. Obrigado. É isso aqui é o A. É mini mesmo assim. É o som que subtrai essa grandeza aqui. Corrijam, tá? Beleza. Então, uma matriz simétrica, ela contém, na verdade, uma matriz simétrica de traço nulo dentro dela e um pedaço, que é esse traço de S. O que é o traço de S? O traço de S, se a matriz S é isso aqui, quem é o traço dela? É T mini mais T mini sobre 2, ou seja, o traço dela é T mini. Mas quem é T mini? T mini é a mi PMI, que é o produto escalar. Eu estava falando com vocês, ó, quando eu formo o produto de dois tensores, a primeira coisa que eu posso fazer com dois vetores é tirar o produto escalar dele. Então, ó, esse zero que está aqui é um escalar, é justamente esse traço. Agora, se essa matriz aqui é simétrica no espaço de Minkowski, no espaço 4x4, uma matriz simétrica tem 10 elementos. Mas se eu tiro dela o traço, essa matriz tem traço nulo, então ela tem 10 elementos menos o traço, ela tem 9 elementos. Olha os 9 elementos aqui. Isso aqui tem dimensão 9. Então isso aqui é o S til mini, ou seja, isso aqui é o tensor simétrico de traço nulo que eu formo ao compor AMI com PNI. Isso aqui é o traço, isso aqui é o AMI PNI. E agora sobram 6 componentes aqui. As 6, isso aqui não é uma matriz antissimétrica?
Uma matriz antissimétrica 4x4, ela tem 6 elementos. Então, ó, os outros 6 elementos, então aqui quem está aqui é o A'. Então, quando eu fiz o produto tensorial de um vetor por outro vetor, eu estou ganhando, na verdade, escalar, eu estou ganhando produto escalar dos vetores no espaço amicótico, estou ganhando um tensor simétrico de traço duplo e estou ganhando um tensor antissimétrico. Então, são as 16. Aqui tem 1, aqui eu tenho 6, 7. 7 com 9, 16. Do lado de lá tem 4 vezes 4, 16. Tá? Então, a gente começa a ver como é que a gente consegue manipular, né, mais facilmente com esses tensores. Observe mais uma outra coisa que fica mais evidente para vocês também. Quer dizer, quando eu peguei esse T' e decompus esse T' numa parte simétrica, mais uma parte antissimétrica, então nós vimos que aqui, na parte simétrica, mora o 0, 0 e mora o 1, 1. E na parte antissimétrica, mora o 0, 1 e o 1, 0. Observe isso aqui. Isso aqui é uma matriz simétrica. Então, se ela é uma matriz simétrica, uma matriz simétrica, que elementos que ela tem? Mini pode ser 0, 1, 2, 3. Então eu posso ter o S0, 0, posso ter o S0 em todos os Is, posso ter SI0 e posso ter SIJ. Né? Quando eu decomponho esses índices, né, no espaço de encontro, isso aqui pode ser temporal, 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 espacial, espacial, temporal, espacial, espacial. Claro, esse objeto aqui é igual a esse, por causa da simetria. S' é igual a S'. E SJ é igual a SJI. Então está aqui, S00 é um objeto, S0I são 3 objetos, que é 1, 2, 3, e o SJ é uma matriz simétrica. Uma matriz simétrica 3 por 3, ela tem 6 elementos. Então aqui, ó, com 10 elementos aqui, ó, 1 e 3, 10. Os 10 elementos estão aqui. Não é uma matriz simétrica 3 por 3? Isso aqui é 4 por 4. Uma matriz simétrica 4 por 4 tem 10 elementos. Então, 1, 3, 4. Agora, eu sei, isso aqui é a matriz S', são todos os elementos da matriz S'. A matriz S', na verdade é essa matriz aqui, só que descontando o traço. Então, se eu pegar, vamos pegar o traço dessa matriz S. Quem é o traço de S? O traço de S é S', ou seja, é S00 mais SII. Então, S00 mais SII. Então, está aqui. Então, se essa matriz aqui, ela tem o traço dela. Se eu quiser pegar o traço de S', o traço de S' é 0. Então, a minha matriz S', ela é a minha matriz S' está aqui. Ela é exatamente a minha matriz S, só que descontando isso aqui. Menos um quarto do traço de S. Então, deixa eu apagar isso aqui. Se vocês observarem, olha aqui. Esse objeto aqui, agora vamos fazer a decomposição do ponto de vista do espaço euclidiano. S00. Então, isso aqui, ó, esse objeto aqui, do ponto de vista do espaço euclidiano, ele não tem índice espacial. Então, do ponto de vista do SO3, ele é um escalar. Então, isso aqui é um escalar de SO3. Então, ele tem uma componente. Então, ele tem spin 0. Esse cara aqui, do ponto de vista do SO3, ele tem 3 índices. 1, 2 e 3. Então, do ponto de vista do mundo tridimensional, esse objeto aqui faz o papel de um vetor. É como se fosse um vetor VI, tem um índice sobrado. Então, ele é um vetor de SO3. Um vetor de SO3 tem spin 1. E esse objeto aqui tem 3 índices, né? Tem 6 elementos. Então, esse objeto aqui, eu posso, do ponto de vista do SO3, isso aqui é uma matriz simétrica. Toda matriz simétrica pode ser decomposta numa matriz simétrica de traço nulo,
menos o seu traço, menos um. Aqui eu estou fazendo para SO3, delta e J, traço de S. Então, essa matriz aqui, do ponto de vista do SO3, ela é uma matriz simétrica 3x3. Ela teria 6 elementos, 3 vezes 4, 12, por 2, 6. Mas do ponto de vista do SO3, eu sei que o traço dela é um invariante de rotações. Então, eu tiro o traço dela, que é o spin 0, e sobra uma matriz 3x3 simétrica de traço nulo. Tem 5 elementos. 5 elementos é o spin 2. 2S mais 1 é 5. Então, o que nós estamos observando? Que esse objeto aqui, um objeto S mini, que é um tensor simétrico do espaço de Minkowski, se eu for olhar a decomposição dele em termos do grupo SO3, do espaço euclidiano, ele vai ter 2 spins 0, um spin 1 e um spin 2. Certo? Isso aqui é um tensor simétrico. Ele tem 10 componentes. Um tensor simétrico no espaço de Minkowski tem 10 componentes. 1, 2, 5, 10. Então, esse objeto, um tensor simétrico no espaço de Minkowski, ele carrega 2 spins 0. Se a gente for olhar do ponto de vista das partículas não relativistas, ali dentro eu devo ter 2 spins 0, um spin 1 e um spin 2. Então, quando a gente usa o campo de gravitação, vocês usam a métrica GMI, quer dizer, o campo do graviton, se eu quiser descrever o graviton, do ponto de vista do espaço de Minkowski, o graviton vai ter que ser um objeto simétrico do espaço de Minkowski. Mas, se ele é simétrico do espaço de Minkowski, ele carrega junto dele objetos com spins escuros. Então, tem que carregar um spin 1, um spin 0 e um spin 0. Da mesma forma que o vetor carrega um spin 0 escuro. Se fosse, por exemplo, campo elétrico, só que em vez de campo elétrico seria S mini. Esse campo elétrico, ele teria, em termos de campo não elétrico, ele teria um tensor dentro dele, do ponto de vista, se isso aqui fosse lá, isso aqui para mim, ó, ele tem dentro dele um objeto que é um tensor de rank 2, um espaço euclidiano. Então ele teria aqui dentro um escalar, um outro escalar, que eu vou chamar de I, um vetor, e aí ele teria agora um objeto que é um tensor simétrico de traço nulo. Então ele teria 5 componentes. Seria, vamos chamar assim, um tensor T, vou chamar assim de T. É que o pessoal já chama assim. Então esse objeto aqui é um tensor, é um objeto com 2 índices, é isso aqui. Ó. É um SIJ igual a SJI, de tal maneira que o traço é 0. Então, se eu pegar uma matriz simétrica, 2 por 2, então, se eu pegar essa matriz aqui, 3 por 3, né? Se eu pegar essa matriz simétrica 3 por 3, então, olha aqui, alfa, beta, gama, beta, delta, epsilon, gama, epsilon, vamos dizer, zeta. Então, essa matriz aqui é uma matriz simétrica 3 por 3, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Uma matriz simétrica 3 por 3. Mas se ela tem traço nulo, esse zeta tem que ser menos alfa menos delta. Então ela cai de 6 para 5 elementos. Uma matriz simétrica, genérica, de traço nulo tem que ter sempre essa estrutura. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esses dois aqui repetem. Então tem 5 elementos independentes. Então, esse objeto aqui é um objeto que pode escrever spin 2. Tem que ter essa estrutura. Então, se você tivesse um campo elétrico no espaço de Minkowski que fosse simétrico, ele, além de ter 2 escalares dentro, já vou lá, 2 escalares dentro dele, ele vai ter um vetor e ele vai ter um objeto com essa estrutura aqui. Mas comparando com o campo elétrico usual, que vem do FMI, ele é um campo elétrico vetor, né? É. Então vamos ver por que agora. Agora vamos para o setor antissimétrico, que é onde está o F-mini. O F-mini de Minkowski, de Lorentz, né? De Maxwell, né? Demi ani menos demi ami, que nós tínhamos estudado. F-mini é demi ani menos demi ami, ou seja, é um objeto antissimétrico. Olha o objeto antissimétrico aqui. Se eu pegar um tensor antissimétrico, pode falar. Eu queria esse campo elétrico, todo mundo sabe, magnético.
X, Y, G, 3. Agora, se eu tivesse um campo elétrico S mini, o que significaria os dois escalares, o vetor e o tensor? Pois é. Você teria, além do campo elétrico, do campo elétrico que te dá uma força de Coulomb, você teria outros dois campos que estariam junto com esse campo elétrico. O campo elétrico que é spin zero, o que significa? Só tem uma... o campo elétrico que é um spin zero, na verdade, deve ser o gradiente de um escalar. Ele pode ser até um vetor, mas esse vetor é o gradiente de um escalar. O que é um campo escalar para você? Então, você pensaria, eu estou numa situação em que eu tenho um campo, eu tenho uma componente vetorial e depois tem uma componente escalar. Qual seria a força de Lorentz, vamos colocar? Como é que seria a força entre uma partícula carregada quer dizer, qual seria a força exatamente que uma partícula carregada sofreria se ela fosse colocada num campo escalar e não num campo vetorial? Se é num campo vetorial, a lei de Coulomb é Q vezes E. Mas se o campo não é vetorial e é escalar, nós já tínhamos visto quando a gente estudou lá em Gordon aí, é Q vezes o gradiente de φ. A força, se você tem um campo escalar, a força que ele vai produzir é alguma coisa ligada ao gradiente dele. Quer dizer, esse campo ali, ele daria... eu queria dizer que um campo escalar não quer dizer que é um campo que está agindo sobre uma partícula escalar. Não. É um campo de natureza... É um campo extra de natureza escalar, ele não tem direção, mas ele está atuando em cima de uma partícula carregada. Você estaria colocando um elétron, aí o elétron ia sofrer uma força desse campo escalar φ, uma força do campo escalar I, uma força do campo vetorial E e uma força desse campo tensorial I. Que é sempre difícil entender o campo. Esse campo tem que ter uma linha de força. Né? Porque a gente dá a visão que a gente tem senso comum de campo é vetor. Muitas vezes a gente sempre associa o campo a um vetor, uma linha de força, como você falou, com direções. Mas o que é um campo escalar? Um campo de temperatura, as linhas de força dele são, na verdade, os gradientes, né? São as linhas de gradiente, né? das superfícies de nível. Aí, então, agora, o que é um campo tensorial? Como é que você vai imaginar no espaço um campo tensorial? Quer dizer, um campo que tem dois eixos, né? Duas direções. Então, é um objeto mais complexo. Né? O campo escalar é o da temperatura. O vetorial seria fluida. E o campo tensorial seria tipo um momento de inércia. O momento de inércia é um tensor simétrico de Rank 2, é a mesma coisa. Exatamente, você tem uma coisa feita, quer dizer, a força vai depender dos planos e não das direções, né? Quer dizer, quando você tem, por exemplo, um campo vetorial, ele tem uma natureza dipolar. Você, no fundo, quando você tem um campo vetorial, o que você está falando? Você pensa no dipolo. O campo vetorial, melhor botar esse dedo, né? O campo vetorial, você tem uma direção. Então, isso aqui é uma coisa que tem uma estrutura de dipolo. Mas um campo de rank 2 é um campo tensorial. Um campo de rank 2, ele deve estar medindo para você uma estrutura de quadrupolo. Que aí você tem algo assim, você tem dois vetores, é como se você tivesse um vetor assim e um vetor assim. Tem dois eixos dentro do campo. Então, se vocês estiverem diante de um campo que tem natureza tensorial, esse campo de natureza tensorial, ele deve estar medindo mais uma estrutura de quadrupolo. Para um campo de gravitação, né? Para você ver o graviton, por exemplo, você precisa produzir um quadrupolo, porque se o graviton é um tensor de rank 2, se ele tem spin 2, ele deve interagir no sentido do quadrupolo, não no sentido do dipolo. Ele não deve, você tem que fazer uma antena gravitacional que tenha componente quadrupolar para poder pegar o gravito, porque ele tem rank 2, ele tem spin 2. Então, na verdade, o campo escalar, ele não tem linha nenhuma, ele é um monopolo. O campo escalar, o campo vetorial, ele define uma direção. Então, isso aqui deve ser uma estrutura de um dipolo. Ele vai de uma carga para outra. Agora, no campo tensorial, ele tem dois eixos. Ele tem como se ele fosse a composição de dois vetores. Então, ele tem um vetor para cá e um vetor para cá. Então, ele deve estar medindo uma estrutura quadrupolar. Então, se você tivesse um campo elétrico que fosse simétrico no espaço de Minkowski, você teria uma interação eletromagnética elementar de quadrupolo. Até aí, a gente segue,
O escalar que é o difícil dele. Sempre digo, a pior coisa que tem é escalar. A pessoa pensa que é o mais simples, né? Acaba que ele, por isso que o campo de Higgs é complicado, porque ele é escalar. A partícula de Higgs é agora. Porque o objeto escalar, dificilmente você imaginar o que é um objeto escalar elementar, né? Quer dizer, o que é um escalar? É um ponto, né? Quer dizer, um campo escalar aqui, ele teria uma estrutura de uma bola, seria isso. Ele não tem, você não vê a linha de força dele assim. Certo? Porque em termos de campo eletromagnético, É uma boa. o que é o objeto escalar? É uma boa. Em termos de campo eletromagnético, a gente vê ambiente vetor aí. Isso. Mas o que seria em termos de campo eletromagnético escalar? Algo está quente a temperatura ali, o que está aquecendo ali. Exatamente, né? Então, quer dizer, qual é o tipo de interação que está associado a esse campo escalar? Tá certo? Então, vocês estão entendendo como é que no espaço de Minkowski, um tensor do espaço de Minkowski, ele engloba muitas estruturas do espaço euclidiano. Que a questão, só fazer uma coisa no final, a gente está muito acostumado com o eletromagnetismo de Maxwell. Enfim, Não, a pergunta é, se a gente pegar o campo gravitacional, for estudar a onda gravitacional e for fazer a decomposição, você vai ver que você cai exatamente nesse problema aí. Você vai ter no setor de campos elétricos, campos gravitacionais vetoriais e campos gravitacionais de natureza quadripolar. Quer dizer, isso aqui é justamente, a onda gravitacional é exatamente isso do objeto. Só que, claro, ela não satisfaz as equações de Maxwell, ela satisfaz as equações de Einstein. A equação de campo, em vez de ser dmi f mini igual a zero, é uma outra equação. o campo que eu estou falando é H mini. Eu estou tirando esse digamos, se do H mini eu tirasse do campo elétrico. Isso. E seria igualzinho aquele do spin 2 que está ali. Isso. Aquele 2. Seria Se tirasse do campo elétrico. Agora, se você tirar do H mini, vai ter todos também. Vai ter todos. Vamos olhar o componente antissimétrico. Agora eu tenho um tensor do setor, então isso aqui é o setor simétrico. Que é o setor 0, 0, 1. É campo de natureza escalar, não tem nada a ver com espinho. Campo de natureza escalar, vetorial e tensorial. Você tem, é como se você tivesse, quer dizer, você tem no espaço do Minkowski um tensor, né? Você não distingue nada, mas se você quiser olhar para esse objeto no espaço do Minkowski, vamos dizer que esse objeto aqui é um campo. Se esse campo vai descrever partículas, e se essas partículas vão ter um aparecimento, né? Se a gente vai observar essas partículas no espaço euclidiano, elas teriam esses spins. Quer dizer, esse campo aqui, ele produziria no espaço, no limite de baixas velocidades, né? Ele produziria excitações escalares, vetoriais e tensoriais. Objetos com spin 0, 1 e 2. Certo, mas isso é você pelo campo. Agora, se ele fosse como field strength, Sei. o tensor interfere em campo. Certo. Então, quer dizer, você teria um field strength de natureza escalar, vetorial e tensorial. Isso, exatamente. Daí não é uma coisa de partícula. Isso. Fala aí. Eu não entendi. Então é como se, por exemplo, o graviton carregasse consigo 3 gravitons ou 3 partículas totalmente diferentes? Porque o número quântico ele caracteriza qual é a partícula. Pois é, ele carregaria, você teria um gráfico escalar. Mas é um graviton? Para mim é outra partícula. É um gráfico, não, porque o gráfico tem, na verdade, um objeto escalar pode ter interação gravitacional. Inclusive, quem estuda gravitação, teorias estendidas de gravitação, quem já ouviu falar na teoria de Brand-Dicke ou nas teorias escalar tensorial, Lagrangiano de Einstein, o famoso Lagrangiano da relatividade geral de Einstein, ele carrega esses 4 caras, mas ele só dá física para eles. A onda gravitacional que sai é essa. Esse cara e esse cara não tem onda gravitacional. Então, o gráfico está aqui. Mas o que é gravitação para você? Gravitação é a relatividade geral só? É a teoria de Einstein? Ou você pode ter uma gravitação que seria alguma extensão da teoria de Einstein? Você teria Einstein, por exemplo, mais Brand-Dicke é uma variante da teoria de Einstein. Escalar tensorial é uma variante da teoria de Einstein. Teorias com torção são variantes da teoria de Einstein. Quer dizer, Einstein é aquele mínimo, é como a gente está falando de Maxwell. Se pegar essa página aqui, a gente só tem Maxwell na primeira linha.
Depois nós temos 26 teorias que estendem mais. Mesma coisa com Einstein. Você tem raiz de menos GR. Depois você pode ter raiz de menos GR, que já sabe tensor de fóton, tensor de torção. Aí você tem muitas variantes, Brandt, escalar tensorial. Então você tem muitas variantes daquilo que pode ser o campo gravitacional relativista. Então, se você agora você pode ter gráfico, inclusive na teoria escalar tensorial, você espera poder encontrar um gráfico de spin zero. Você pode encontrar uma excitação gravitacional, quer dizer, a interação gravitacional ela não necessariamente troca só spin 2, ela pode trocar spin zero também. Isso não se sabe, ninguém nem mediu a onda gravitacional. Você não gosta disso? Por exemplo, antigamente na época de Newton, a ciência tinha um caminho, aí desviava um pouquinho, não é por aqui e voltava, porque hoje em dia é um mar que ninguém sabe. Cara, é porque antigamente a física que você fazia, mas é porque antigamente a física que você fazia, você conseguia ir para o laboratório e reproduzir. Hoje em dia não Hoje dá mais. em dia você faz uma física que, quer dizer, muita coisa fica no laboratório, mas muitas outras coisas você está produzindo no papel. O exemplo interessante disso, que eu acho que é um exemplo assim, para a gente construir um pensamento assim, do que é a ciência moderna, né? Você pega aqui os isolantes topológicos. Os isolantes topológicos eles foram previstos teoricamente no papel por argumentação, vamos dizer assim, de campo abstrata, em 2005. Só em 2010 o cara conseguiu construir um isolante topológico. Então você vê que a física, ela tá fazendo muitas previsões. Conseguiu? Pô, já mandou bem. Existe. Não, eu dei para você aquela teoria estelar, aquela teoria eletrodinâmica axiônica, aquela eletrodinâmica